Gente querida, eu sou Edgar de Oliveira, eu estou aqui para te trazer uma palavra que vai falar ao seu coração. Portanto, eu vou explicar o significado do Salmo 4 hoje e após isso, nós iremos orar. Você já pode deixar o seu pedido de oração, tá bem? Nós estamos meditando nos Salmos e tem sido uma experiência maravilhosa. Antes de qualquer coisa, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Já deixa o seu like para que o YouTube possa continuar indicando os nossos vídeos para você, tá bem? Isso é muito importante. Até porque eu quero caminhar com vocês nessa jornada através dos Salmos. A sua vida vai ser transformada. A cada salmo, novas bênçãos de Deus virá sobre a sua vida. E você vai se fortalecendo, até que você se pareça mais e mais com Jesus. Esse é o desejo do meu coração e que seja o desejo do seu coração também, em nome de Jesus. O Salmo 5 é um salmo de Davi, que começa assim: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Há dois tipos de oração: as expressas em palavras e as expressas em desejos não ditos, que subsistem como meditações silenciosas. As palavras não são a essência, mas a roupagem da oração. Quando estava diante do Mar Vermelho, Moisés clamou a Deus, embora não dissesse nada. Vemos que Davi usa as duas formas de oração, almejando uma para ser ouvido e a outra para ser atendido. Que palavra expressiva! Atende a minha meditação. Se peço o que é certo, dê-me. Se omito pedir o que mais preciso, preencha a falta em minha oração. Que seja assim com cada um de nós. Amém? Atenda a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. O clamor tem uma voz, cuja eloquência comove a alma. Partindo do nosso coração, alcança o coração de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes não conseguimos exprimir em palavras as nossas orações. Não passam de um clamor ou choro. Você já passou por isso? Você já teve essa experiência? Mas o Senhor sabe o significado, Ele conhece cada lágrima, as que rolaram e as que ficaram no coração. Porque Ele ouve a voz que há em nosso choro de clamor. Para o pai ou mãe amorosa, os choros dos filhos são música. Tem influência mágica a qual o coração não pode resistir. Se você é pai ou se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Essa frase expressa mais uma decisão que uma oração. Você precisa tomar essa decisão também e ter coragem de dizer a Deus: Senhor, eu orarei mais. Tu ouvirás a minha voz. Não ficarei mudo, não me calarei, não reterei o meu pronunciamento, clamarei a ti, pois o fogo que habita em mim me compele a orar. Não se esqueça, meus amados irmãos, que é melhor morrer do que viver sem oração. Nenhum filho de Deus é possesso com o demônio da mudez. O homem não ora pela falta de tempo, mas pela falta de amor. O homem não ora porque não quer, e quando decide falar com Deus, não é pelo prazer de estar na presença do Pai, mas pela necessidade de obter alguma coisa de Deus. Esta é uma vergonha que você precisa destruir em sua vida. Se esta palavra expressa o seu relacionamento atual com Deus, mude esta situação enquanto há tempo. Amém? Davi começava o dia orando a Deus. Faça isso você também. Comece o dia orando. Já acorde agradecendo a Deus. Ouça as nossas orações pela manhã. Faça isso também. Ore e ore a Deus. Dê a Deus a manhã de seu dia e a manhã de sua vida. A oração deve ser a chave do dia e a fechadura da noite. Amém? A devoção tem de ser a estrela da manhã e a estrela da noite. Depois de orar, o salmista disse que vigiaria. Isso significa que ele ficaria observando, procurando a resposta de Deus. Ele, depois de orar, esperava pela vinda da bênção. É como se a sua oração fosse um sacrifício sobre o altar, à espera do fogo do céu. Você consegue compreender? Da mesma forma que o fogo do céu era a resposta de Deus ao sacrifício feito pelo seu povo, este fogo seja a resposta sua também, de Deus, às nossas orações. Amém? Deveríamos ter cuidado em manter o fluxo da meditação sempre fluindo, pois esta é a água que impulsiona o moinho da oração. É fútil, inútil abrir as comportas de um rio seco e esperar por água, esperar que a roda gire. Oração sem fervor
é como caçar um cão morto. E oração sem preparação é como caçar com um falcão cego. A oração é obra do Espírito Santo, mas ele trabalha através de meios. Deus fez o homem, mas usou o pó da terra como material. O Espírito Santo é o autor da oração, mas ele emprega os pensamentos da alma fervorosa como o ouro para fabricar o vaso. Não deixemos que as nossas orações e louvores sejam os flashes de um cérebro esquentado e precipitado, mas a chama contínua de um fogo forte. Mas além disso, não é verdade que nos esquecemos de ver o resultado de nossas súplicas? Somos como a avestruz que bota os ovos e não cuida dos filhotes. Semeamos a semente e somos muito preguiçosos em fazer a colheita. Como podemos querer que o Senhor abra as janelas da graça e derrame sobre nós as bênçãos se não abrimos as janelas da esperança e procuramos os benefícios prometidos? Que a santa preparação nos una as mãos com expectativa paciente e tenhamos respostas muito maiores às nossas orações. Davi continua dizendo: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que preferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Davi está rogando para ser livre dos inimigos cruéis e maus, usando um argumento muito forte. Implora a Deus que os afaste para longe, porque desagradavam até o próprio Deus. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Quando oro para ser livre dos meus tentadores, diz Davi, oro para ser livre das mesmas coisas que tu detestas. Tu odeias o mal. Senhor, eu te peço, livra-me disso. Os homens se curvam diante da vilania bem-sucedida e na ostentação do triunfo se esquecem das iniquidades e maldades cometidas na batalha. Mas o Senhor da santidade não é tal pessoa como nós. O mal não habitará na presença de Deus. Nem na terra, nem no céu, os ímpios terão parte na mansão de Deus. Como somos tolos em tentar entreter dois convidados tão hostis um ao outro, como Cristo Jesus e o diabo. É certo que Cristo não habitará na sala de visitas de nosso coração se entretivermos o diabo no porão dos nossos pensamentos. Os pecadores são comparados a loucos. Sim, os pecadores são loucos varridos. Um pequeno pecado é uma grande loucura, e a maior de todas as loucuras é um grande pecado. Pecadores loucos como estes devem ser banidos dos pátios celestiais. E aqui é importante que você saiba que os cristãos são considerados limpos aos olhos do Pai. Todo verdadeiro cristão foi justificado pelo sangue de Cristo e aos olhos de Deus são inculpáveis. Embora continue cometendo pecados, todos eles já foram perdoados. No entanto, o cristão verdadeiro deve odiar o pecado e procurar lutar com todas as suas forças contra ele, pois o pecado é um ato de rebeldia contra Deus. Os loucos é que vivem pecando sem que isso lhes cause o menor peso na consciência. Era costume os reis terrestres terem bobos da corte que agiam loucamente, mas o único Deus sábio não terá bobos no palácio celestial. Note que o texto é claro em dizer que Deus aborrece, ou seja, Deus odeia a todo que pratica maldade. É importante lembrar a cada um de vocês que existe uma teologia diabólica que nega a existência de um Deus irado e que apresenta Deus como um Deus de amor apenas, dizendo que Deus ama todas as pessoas. A Bíblia nunca disse isso. Deus ama aqueles que Ele escolheu amar. Ou Deus escolhe amar você, ou você será odiado por Ele. Deus escolheu amar Jacó e escolheu odiar Esaú. As Escrituras falam mais da ira de Deus que do amor de Deus. Uma das razões que leva um pecador a viver em paz com o pecado é a ideia errada que ele tem de que é alvo do amor de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E não é isso o que este salmo nos ensina. Deus aborrece a todos os que praticam a maldade. Não se trata de simples antipatia, mas de ódio total que Deus nutre contra os que praticam a iniquidade. Ser odiado por Deus é algo terrível. Sejamos extremamente fiéis em advertir os ímpios que conhecemos, pois lhes será coisa terrível caírem nas mãos de um Deus irado. A ira de Deus estava sobre nós também, mas através de Cristo, o amor de Deus nos alcançou e mudou a nossa vida para sempre. Para sempre. Observe
que os que proferem a maldade têm de ser castigados, como também os que praticam a maldade, pois destruirás aqueles que proferem a mentira. É isso que está dizendo o texto. Todos os mentirosos terão parte no lago que queima com fogo e enxofre. O homem pode mentir impunemente diante da lei dos homens, mas ele não escapará da lei de Deus. A mentira tem pernas curtas, cuja caminhada terminará logo com os mentirosos entrando no lago ardente da destruição. Não se engane. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Não se engane. Esse será o fim de todo mentiroso impenitente, daquele que mente para viver e vive para mentir. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Os homens sanguinários ficarão bêbados com o próprio sangue, e os que começam enganando os outros terminarão sendo enganados. Como diz o antigo ditado, os homens sanguinários e fraudulentos cavam a própria sepultura. Neste caso, a voz do povo é a voz de Deus. Como é forte a palavra aborrecerá, não é? Mostra-nos claramente que o ódio do Senhor contra os que praticam a maldade é grande. Veja o versículo 7. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Esta é a condição dos justos, dos salvos. Eles entram na casa de Deus da mesma maneira que um filho entra na casa do pai. Mas não entram baseados em méritos próprios. Os justos sabem que têm uma multidão de pecados. Por isso entrarão pela grandeza da benignidade de Deus, não por méritos próprios. Guarde isso no seu coração. Não se engane. Não são as suas boas obras que farão com que vocês sejam aceitos, mas as boas obras de Cristo naquela cruz. Isso sim é que nos tornará limpos, santos, irrepreensíveis aos olhos de Deus. Todo aquele que entregou sua vida para Cristo é puro, é santo aos olhos do Pai. Amém? Veja bem o que o texto está nos dizendo, que eles se achegarão a Deus com confiança por causa da sua graça imensurável. Os julgamentos de Deus são numeráveis, mas as suas misericórdias são inumeráveis. A ira ele dá por medida, mas a sua benignidade é sem medida. Você pode dizer aleluia. Na época da composição desse salmo, o templo não passava de um tabernáculo, de uma tenda. Mas Davi estava acostumado a voltar os olhos espiritualmente ao templo da santidade de Deus, onde entre as asas dos querubins o Senhor habita na luz inacessível. É lá que ele habita. Daniel abria a janela em direção a Jerusalém, mas nós devemos abrir o nosso coração em direção ao céu. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Davi pediu para ser guiado como uma criança é conduzida pelo pai, como um cego é guiado pelo amigo. É seguro e agradável andar quando Deus conduz desse modo, na sua justiça, pois Deus é a própria justiça. Quando aprendemos a deixar de lado o nosso caminho e desejamos andar no caminho de Deus, damos evidência da graça de Deus operando em nossa vida. É assim que acontece. Davi continua dizendo, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Como é perigoso um sepulcro aberto. Os homens em seu trajeto de locomoção podem facilmente cair no sepulcro aberto e se achar entre os mortos. Tome muito cuidado com os ímpios, pois não há nada que eles não digam para arruinar você. Desejam te destruir seu caráter, sepultar você no repugnante sepulcro da sua própria garganta má. Eles têm uma língua oleosa, escorregadia, bajuladora. A língua bajuladora é um grande mal. Muitos são enfeitiçados por ela. Quando o lobo lambe o cordeiro, ele está se preparando para regar os dentes no seu sangue. Portanto, não bajulem e não procurem ser bajulados. Fuja desta armadilha. O versículo 10 diz assim: declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Eu desejo toda a sua atenção agora. A Bíblia nos ensina a perdoar os nossos inimigos. Não há outra forma de viver a fé cristã. Temos de perdoar os nossos inimigos. Mas quanto aos inimigos de Deus, não está em nossa alçada perdoá-los.
Você consegue compreender? Estas palavras não devem gerar um sentimento de vingança em nós. Muito pelo contrário. Quando ouvimos um juiz condenando um assassino, por mais severa que seja a sentença, não nos sentimos justificados em condenar os outros por algum dano particular cometido contra nós. Não há justificativa para isso. Davi está sendo uma bênção ao avisar o pecador da maldição iminente. O modo mais vergonhoso de amaldiçoar as pessoas é fingir abençoá-las. Davi deixou bastante claro qual será o fim dos pecadores se eles não se arrependerem. É isso que o texto está nos dizendo. E Davi nos diz claramente o que acontecerá com os justos. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. A alegria é o privilégio do crente. Quando os pecadores forem destruídos, a nossa alegria estará completa. Eles sempre riem primeiro e choram depois. Nós choramos agora, mas nos alegraremos para sempre. Quando eles uivarem, nós exultaremos. Considerando que eles gemerão eternamente, nós exultaremos de alegria eternamente. Essas nossas bênçãos santas têm um firme fundamento, pois, ó Senhor, nós nos gloriamos em Ti. O Deus eterno é o manancial de nossas bênçãos. Amamos a Deus, portanto, nos deleitamos nele. O nosso coração está descansado em nosso Deus. Passamos suntuosamente bem todos os dias porque nos alimentamos dele. Temos música em casa, música no coração e música no céu, pois o Senhor Jeová é a nossa força e a nossa canção. Ele também se tornou para nós a nossa salvação. Este salmo maravilhoso termina assim: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. O escudo não só protege e defende o corpo inteiro, mas também é uma defesa para a armadura do soldado. O capacete protege a cabeça da flecha, como também o peitoral protege o peito. Assim a fé é a armadura sobre a armadura, uma graça que guarda todas as outras graças. O nosso maior escudo é a proteção de Deus. Onde encontraremos abrigo, exceto em Deus, nosso Criador? Que Deus seja sempre o teu escudo, o teu abrigo. Amém? Agora, ore comigo. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeio com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Senhor, estamos aqui clamando a ti, pois o Senhor ouve as nossas palavras e atende a nossa meditação. O Senhor não é um ídolo, um falso Deus, feitos por mãos humanas que nada pode fazer. Ó Senhor, tu és o Deus que conhece toda a verdade, conhece todos os segredos mais íntimos do nosso coração. O Senhor é o nosso Deus. Desejamos que a meditação seja o começo de nossas orações. Desejamos primeiro abrir as janelas da alma pela contemplação, para depois nos ajoelharmos para orar. Tu entendes nossos sentimentos, mais do que podemos expressar em palavras. Ó Senhor, não menosprezes o que tu ouviste do clamor que sai do fundo do nosso coração. Que nossos corações se dilatem e suspirem por ti, como as flores fazem ao sol.
que saibamos esperar a tua resposta, que nossa fé encha a nossa alma com expectativa, que não tenhamos um coração incrédulo que atira ao acaso e nunca se importa onde as flechas caem ou o que vem pela oração. Que a nossa espera seja a prova da nossa fé, que saibamos esperar em Ti. Que o nosso prazer esteja em Ti, em estar em Tua presença, em ouvir os Teus conselhos, em fazer a Tua vontade, em testificar do amor que constantemente temos recebido de Ti, em compreender a Tua providência, que é procedida muitas vezes de tantas lutas. Ó Senhor, que tenhamos um ódio mortal pelo pecado. Nosso coração é enganoso, ele é uma fábrica interior, uma oficina subterrânea onde os propósitos maus são fabricados. Venha purificar nosso coração todos os dias, ó Deus. Desejamos evitar tudo que Cristo odeia. Desejamos que o temor a Ti esteja intimamente gravado no nosso coração. Desejamos entrar em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade. Ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade de vida. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor desarma o tentador, retém sua maldade e pisa-o debaixo de nossos pés. Precisamos continuamente da Tua graça para sermos completamente vitoriosos, pois se lutarmos contra nosso inimigo com a nossa própria força, nossa derrota será certa e receberemos o pior. Mas em Cristo, nossa vitória é certa. O Senhor é o nosso maná diário, nossa provisão constante, nossa proteção segura, a fonte de nossas forças. Obrigado, Senhor, pelas Tuas maravilhosas promessas. Nessa hora, estamos aqui clamando para que o Senhor destrua as obras malignas na vida dos que estão sendo oprimidos pelo diabo. Que haja cura e completa libertação daqueles que estão sendo enganados pelas obras do inimigo, pelos vícios, Pai, que tanto, Pai, dominam essa sociedade imersa em pecado, afastada de Ti, sociedade mais amante dos prazeres que do Senhor. Seu Deus, tem misericórdia, que pelo poder do Teu Espírito Santo toda obra diabólica seja desfeita, todo trabalho forjado pelo mal seja destruído, toda obra da carne seja revelada e que o Senhor invada os corações com a luz do Evangelho, para que haja cura, libertação, para que haja novo nascimento, reconciliação, para que os grilhões e cadeias sejam despedaçados e que a mensagem do Evangelho quebre as armaduras que se opõem às boas novas de salvação em Cristo. O inimigo não tem poder sobre a vida do Teu povo. As obras malignas são frustradas na vida de todo cristão verdadeiro, conforme nos ensina a Tua palavra. Ó Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a verdade. Somos o Teu povo e o Senhor tem cuidado de nós, mas necessitamos de mudanças. Precisamos mudar, precisamos colocar o Senhor como primeiro em nossas vidas. Nos ensine a priorizar a meditação em Sua palavra, para que tenhamos desejo de orar, de Te buscar, de buscar a intimidade do Senhor, buscar estar na Tua presença já no nascer do dia, para que a nossa vida seja bem diferente da vida dos ímpios que nos cercam. Que a luz de Cristo brilhe em nossa vida e dissipe a escuridão daqueles que ainda não Te conhecem e que estarão à nossa volta. Senhor, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos aos Teus pés. Somos totalmente dependentes de Ti e desejamos viver desta forma para todo sempre. Na Tua presença, há abundância de alegrias perpetuamente. Na Tua casa, há paz para todo sempre. E mesmo diante das lutas, em Ti está a nossa proteção. Oramos a Ti na presença do nosso amado e eterno Salvador, Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Amém. Aleluia. Aleluia. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração. Eu quero orar por você, tá bem? Faça isso agora. Já deixe o seu like também, para que o YouTube indique nossos vídeos para você. Procure meditar em tudo que você ouviu aqui. Ouça essa mensagem mais de uma vez, ouça novamente, faça disso um hábito. Comece o dia ouvindo esta mensagem, procure meditar nessa palavra para que ela seja assimilada em seu coração, tá bem? Compartilhe essa mensagem maravilhosa com pelo menos 7 pessoas. Crie esse hábito em nome de Jesus. Essa é uma forma eficaz de evangelizar aqueles que são importantes para você. Às vezes, numa única mensagem, Deus pode transformar a vida de uma pessoa. E que você possa participar de tudo isso. Tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Que Deus ilumine os seus passos e te direcione a viver uma vida diferente. Amém? Até o próximo vídeo, com a graça de Deus.